Fala, galera! Mais um episódio Plenário 5 aqui com vocês. Eu e meu parceiro, doutor, professor Valdemir Lucena de Araújo. Beleza? Nobre português, trouxe muito dinheiro de Portugal pra cá, não foi? A minha família foi. Seus avós, né? Ah, claro. Pegaram tudo que era bom do Brasil e levaram pra lá de volta, não é isso? Claro. Eu também, aconteceu comigo também. Queridos, hoje aqui no Plenário 5 temos uma convidada pra lá de especial. Primeiro porque foi minha professora. Colega aqui do nosso querido Lucena também, professor, que também foi meu professor. Verdade. O orgulho é meu ou é seu? É nosso, é nosso, então é nosso. Então, prestem bem atenção, o nome, a riqueza, tá no nome. Doutora Carmen Rico. Tira Rico. Então, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é um negócio, assim, fantástico. Eu vou dizer inteiro, para que as pessoas não tenho mais dúvidas sobre o F. A. Carmen, tranquilo? Faustina, Uau. Abisa, né? Carmen avó, Faustina Abisa. Arriarã, armênio e rico espanhol. Deu isso. Deu isso. Deu essa riqueza. Deu essa riqueza. E vamos que vamos. Maravilha. Queridão. Legal. Doutora Carmen, um pouquinho do seu currículo, né? Que ela é formada pela FMU, né? 1985, professora da Uniesp, FASP, onde deu aula comigo. Sim. Foi muito legal. Professora. Exatamente. Anote aí, por gentileza. Tô anotando. Dele e de mais 600 alunos, mais ou menos. É titular de escritório de advocacia desde 1986, ou seja, se formou já começou a trabalhar, né? Direto. Já deve estar rica, né? Muito bem. É rico no nome? Você quer o nome não nega, mas o resto... Em 2013, obteve Laurea do Mérito Docente da OAB de São Paulo, proferiu muitas palestras sobre vários temas do direito, né? Inclusive anti-tabagismo, Anti-tabagismo, que foi na Câmara Municipal, que foi muito legal, muito bacana. Ex-vereadora suplente. Sim. Doutora, de coração mesmo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa honra. A gente adora você. Imensa. Você é uma pessoa... Nossa, você é uma pessoa linda. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Eu que agradeço essa honra. Que a gente honra. esteja sempre presente, enfim, entre nós, né? Porque a gente precisa de pessoas como você, que tem um astral tão elevado e um conhecimento tão grande sobre o direito. Obrigado pela sua presença. Palavras doces de uma pessoa tão gentil, vocês dois, e pessoas que eu trago no coração como grandes amigos. Mais do que tudo, seres humanos maravilhosos. Muito obrigada. Perfeito. Então, a primeira pergunta é o seguinte. Você tem uma longa atuação já no Tribunal do Júri, né? Sim. Nesse tempo todo, doutora Carmen, o que mudou, né? Ou seja, observando, né, o andar do Tribunal do Júri, aquele júri lá quando você começou e hoje, o que mudou? Posso contar mesmo? Pode, claro. Deve. Então, e prestem bem atenção, gente. Então lá vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho 38 para 39 anos de formada. Então, eu comecei muito cedo. Comecei com 25 para 26 anos. Hoje eu estou fazendo exatamente hoje 65. Uau, hoje é dia de festa. Hoje o Lucena vai pagar a conta. O melhor lugar do mundo para estar é aqui. Por quê, gente? Porque tudo que nós fazemos e o que importa realmente na vida, principalmente de nós professores e dos futuros professores e de quem advoga, é como é que foi, como é que é e para onde está indo isso. Perfeito. Então, ele fez uma pergunta sensacional. Como era o júri antes? O rito mudou, até o rito. Aliás, quando fiz exame da OAB, existia prova oral. E nós sorteávamos assim num aquário e o ponto que saiu para mim em processo penal foi júri. E eu vou contar para vocês aonde foi que eu não tirei 10 na minha banca. Um dos examinadores, eu fui e nós verbalizávamos à vontade. Ninguém nos cortava, a não ser que a pessoa não soubesse a matéria. Claro. E ele era perquerido. Aquele erro esdrúxulo. Mas eu estava lá, tome. Aí até um belo momento que eu acho que eu esgotei o tema, me vira um dos componentes da banca da OAB. Olha.
isso eu zero, né? Lá no tempo dos dinossauros. E diz assim para mim, doutora, um júri com 5 réus, 8 testemunhas por réu, rito antigo, tá? Antes da mudança, que eu sou lá do tempo das cavernas. Que dia termina esse plenário? Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, não, tem que fazer um corte de uma sessão. Mas, doutora, a sessão é única. Calma. A sessão é única, mas um júri vai ter que dividir, porque em um plenário só, todas essas testemunhas com todos os réus, todas as testemunhas e mais os jurados, doutor, me perdoe, mas o senhor me fez uma pergunta que não tem a menor lógica. 9,75. Falei, tá bom. Falei, não, é pegadinha mesmo, que eu não dou 10 para ninguém. Falei, e a vontade de falar? Mas eu não falei. Tá vendo? Não é só você que não dá 10, mas você deu 10 para mim, né? 10 para mim. Mas ele não fez a pegadinha. Então, naquele tempo, nós fazíamos júris que eu digo são júris românticos. Por quê? O que tem de romântico num júri? Depende. Eu fiz mais ou menos... Eu sou uma advogada odiada pelas mulheres. Por quê? Porque eu nunca fiz um júri que não fosse ou feminicídio ou algo muito parecido, antes de se chamar feminicídio, antes do crime hediondo. Então, a advocacia que nós praticávamos antes, ela estava codificada. Perfeito. Parecia mais ou menos a Bíblia. Não pecarás, se pecar, já sabe o que, né? Pedradas terás. Então, nós tínhamos uma ritualística de júri, onde o primeiro a ser ouvido era o réu, não é? Então, o rito era outro. Totalmente diferente. Tínhamos a primeira parte, né? O júri continua a ter 2 momentos, antes e depois a denúncia, pronúncia, impronúncia ou absolvição. Sim. Ok? Memória tá boa. Aí o que acontece? Antes, eram as fases eram diferenciadas. Entendi. E o que nós percebemos também? As pessoas tinham menos medo de testemunhar. Entendi. Hoje, o homicídio acabou de acontecer, tem uma câmera. Se não tiver câmera, não vai ter testemunha. E o valor probante que se dá hoje à mídia, à inteligência artificial, a fake news. Então, até uma boa parte da minha carreira, vamos colocar metade, até começar a dar aula, lá nos seus 2011, 2012, nós tínhamos júris que eu posso dizer que eram mais verdadeiros, porque pautados nos fatos que estavam nos autos. Era menos teatral. Totalmente. Apesar que eu sempre fui teatral. Fui treinada para isso, né? E muito bem treinada, por sinal, porque meu professor foi o Lobão, que era um medalhão da FMU, e ele me ensinou a ser, assim, perfeita no plenário. O que é ser perfeito no plenário? É olhar quem está na sua e quem não está. Beleza. Perfeito. Ter a percepção. Percepção. Perfeito. Doutora, nesse período todo, né, que a doutora já atua no júri e tal, sem querer criticar a OAB, mas eu gostaria de saber... Sem querer querendo. Sem querer querendo. Mas, assim, o que você teria para dizer acerca da atuação da OAB desde que você começou até hoje? Ou seja, a OAB te ajudou? A OAB... Nula, de pleno direito. Então, mais alguma... Então, comenta um pouco sobre isso, porque assim, a gente paga uma anuidade... Você está falando no preparo, né? No auxílio, no preparo para formar esse... Não, eu estou falando todo. Ou seja, a gente se submete à OAB, a gente paga uma anuidade da OAB. Sim. Então, eu quero saber de uma pessoa tão competente como você e que já atua há um tempo grandão. Queria saber qual o papel da OAB, qual a importância da OAB nesse tempo todo até hoje. Então, o que eu tenho observado da OAB, ano após ano, gestão após gestão. Até a gestão do PISA, teve gestões maravilhosas lá de realmente advogados de fibra, atuantes, advogados de verdade, que sabem o que é bobeca, que sabem o que é fazer sustentação oral, que sabem o que é se comportar em plenário, que tem vernáculo, que sabe latim, que hoje quando você fala em latim, o cara parece um chihuahua, né? Então me perdoe os menos
cultos, mas eu faço questão de um bom vernáculo ainda. E quando eu escuto a gente, eu falo agente penitenciário. Então, assim, existem coisas que eu ainda não... A OAB. A OAB é um órgão, hoje, mais de fiscalização e de cobrança do que qualquer outra coisa. Dos próprios membros. Sem dúvida. Colegas e mais colegas e mais colegas reclamando que foram protestados pelo seu órgão de representação. Diante desse fato, eu fico um pouco assim assustada, porque aqueles a quem nós deveríamos nos socorrer no momento das maiores dificuldades são os primeiros a nos inviabilizar profissionalmente, inclusive, porque um protesto lá vai significar corte de crédito, corte de cheque especial, corte do poderio, até da autoestima, né, do próprio profissional. Acho de uma ausência total de respeito à dignidade da pessoa humana e da profissão, porque nós somos uma profissão constitucionalmente reconhecida. Nós estamos no artigo 133 da Constituição. Tem algum engenheiro lá? Não. Sem nenhum problema com engenheiro. Tem algum médico lá? Tem algum pedreiro lá? Tem um advogado. E os juízes não se esqueçam, os desembargadores não se esqueçam, nós, professores, não nos esqueçamos que de lá das bancas jurídicas estivemos e para lá voltaremos, ou como professores ou como advogados, porque depois daquela bendita, né, e aquela remissão que é a aposentadoria da magistratura, etc., eles vão pagar a OAB também. Pois é. Até a idade máxima. Então, o que eu esperava da OAB e que espero ainda? Mais posicionamento pró-advogado. Não vejo isso na ordem de advogados do Brasil. E aí vai de encontro o que acontece na magistratura, o corporativismo que existe lá, o que existe no Ministério Público, o que existe até na Defensoria, e aqui, que a gente não vê. Aqui advogado come advogado vivo, inclusive ciente e consciente das injustiças que estão praticando. Claro. Por quê? Porque as pessoas acham que passam na porta da OAB, fazem uma reclamação e vão se dar muito bem, obrigada. Isso vira processo penal, isso vira processo civil, isso vai te suspender do exercício. O que é isso? Extorsão? Não sei o nome penal para isso. Direto e indiretamente O nome penal para isso eu vou me eximir de dizer qual é, mas assim, me veio uma palavra. Vamos abrir uma nova tipificação? Sem vergonhice? A tipificação correta é ausência total de comprometimento com a nossa profissão. Boa. Pronto. Qual é a pena? Mínima e máxima? Infelizmente, votar melhor e saber quem a gente coloca lá. Boa. Você já falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais, ou seja, o jurado de 1986, né? E o jurado de 2025. O jurado... Deixa eu parar um pouquinho, porque você hoje está... Claro, mas exuberante. Aí você vai falar, nem tanto, mestre. Nem tanto. Mas tem uma diferença enorme. Ele hoje está maravilhoso. Palestrante. Parabéns. Mas tem uma diferença monstruosa. Vamos lá. Então, porque assim, nós que fazemos júri, né? O jurado ele é extremamente importante, evidentemente, né? Porque nós estamos lá exatamente para convencê-los da nossa tese e tal. Então eu fico imaginando, com toda essa mudança que nós tivemos na sociedade, no mundo, né, e tal, eu não vi, né? Eu não olhei para esse jurado de 1986, Sim, né? Que e você olhou para esse cara. Você era pequenininho, né? Pequenininho. Mentiroso. Então assim, você olhou para a cara desse jurado e você olha hoje para a cara desse jurado que a gente tem, né? Então eu queria que você fizesse uma... Eu vou fazer até um relato histórico mesmo, histórico de verdade, porque naquela época... na Passe Bíblia, né? Naqueles tempos, o que acontecia? Vamos imaginar, eu tive um júri verdadeiro de um irmão que tinha... Não, 2 irmãos. Um deles casado com determinada senhora, e essa senhora acabou traindo o seu esposo com o próprio irmão. Então, ela gostava da família, ela curtia o cunhado também. Esse é o resumo. Tudo dentro. Um belo dia, chega o esposo e percebe ali que eles estavam numa intimidade e simplesmente atira na mulher e mata a mulher. Isso em 89. Vamos para o júri. Pronúncia, subi, desci, tá, lógico, pronunciou, claro, evidente e tal.
Mas a grande questão que foi levantada pelo Ministério Público na ocasião é: por que matou só ela e não matou o irmão também? Eu falei, doutor! Doutor! É chacina agora? O quê? Quer dizer, peraí, estamos falando de um homicídio onde alguém, por razões, ele é meu cliente, sem problema nenhum. Eu vou falar daquele momento de rapto emocional, que na época, legítima defesa da honra, o pessoal aceitava. E eu escolhia plenário a dedo. Homem, 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 homem. Mulher, para mim, era uma desgraça. Por quê? Porque não tinha a figura do feminicídio. Sim. Não existiam essas questões do hediondo, do aumento da pena por se tratar de mulher, nada disso existia. E os homens deste plenário que eu estou dizendo aqui, por 4-3 absolveram o dito cujo, porque ele lavou a honra. Isto acontecia nos anos até 90. E era absolutamente normal. E eu era chamada para fazer júri de homens que matavam mulheres, porque uma mulher que defende um homem, olha a mentalidade, não esquece o profissionalismo, a advocacia. Uma mulher que faz um plenário de um homem que matou uma mulher, significava dizer que ele, de certo modo, tinha lá suas razões. Sim. E isso tinha um significado incrível, que hoje não tem mais. Hoje o jurado é profissional. Se o advogado é ruim, ele não vai dormir, mas ele vai fazer aquela cara assim, ó. Acaba logo, pelo amor de Deus, dessa réplica. Meu Deus, vai ter réplica. Advogado hoje, ou ele é bem preparado, ou ele tem muita técnica, ou ele sabe o que ele vai fazer com a bendita da beca quando ele abrir a boca num plenário, ou ele sabe se movimentar, ou ele não deixa o jurado dormir, ou ele faz a coisa certa, ou o jurado vai engoli-lo, porque os jurados são profissionais. É que hoje não tem mais a figura do engolir, vamos dizer assim, somente do promotor. Claro que não. Eu faço muita assistência de acusação e eu tenho percebido, doutores, desculpa, tá? Que os promotores, quando tem assistente de acusação, ele olha quem é. Aí ele fala menos, fala pouco e deixa a gente... Nós outros. Sim. E eu, particularmente, prefiro que ele fale menos, porque ele não vai falar o que eu tenho para dizer, com certeza. Porque ele tem uma vista acusatória diversa do assistente de acusação. Claro. Né? Claro. Então, é isso. Por falar em jurado profissional, doutora, você profissional acha que... eu digo assim, é tão acostumado a fazer júri que já tem a régua. Sim. Tá. Mas, assim, você acha que nesse tempo todo, né, que você fez júri e tal, passou pela sua cabeça que o jurado, quiçá, poderia ser um jurado... deveria ter um curso para o jurado? Porque, assim, às vezes a gente lida com o jurado... A gente lida com jurados tão, sei lá, parece que vieram de Marte, né? Que você fala, meu, o que esse cara tá fazendo aqui? Então, assim, às vezes eu fico pensando, meu, seria bom, né? O cara tivesse tido um curso. Então, não um curso tão extensivo, mas um curso pequenininho do tribunal. Eu penso até que quando... É uma coisa muito simples de fazer e não precisa tanta, talvez, infraestrutura para o Estado. Qual seria a minha ideia nesse sentido, doutora? Aliás, eu já dei essa ideia várias vezes para alguns juízes de tribunal do júri, alguns já desembargadores, outros já se aposentaram, mas eu conversava muito com alguns, que hoje tem alguns ativos e outros já inativos, mas o que eu dizia para eles é o seguinte: doutor, o senhor vai explicar o que é o voto, sim ou não, que vai passar o saquinho, vai ter algumas explicações importantes aí, procedimentais, pós-plenário. Só que, o que seria interessante? Senhores, os senhores estão aqui, por quê? Porque diz a lei, a Magna Carta, que nos crimes dolosos contra a vida, no Código de Processo Penal, né? No Código Penal temos aí uma legislação toda que diz que serão julgados os crimes contra a vida pelo Tribunal do Júri. Então, os senhores vão compor o Tribunal do Júri. O juiz vai fazer a dosimetria dentro da decisão que os senhores tomarem. O que é dosimetria? É o tamanho da pena de acordo com as qualificadoras ou não que os senhores reconhecerem.
que são as qualificadoras. Depois o promotor explica, o advogado explica também, e assim os senhores vão fazer Sim. uma ideia, vão se convencer ou não da tese da acusação ou da defesa e vão votar. Sim. Isso não leva 10 minutos, mas ninguém faz. Agora, por isso que eu digo do jurado profissional. O jurado que está lá, direto, 3, 4, 5 vezes, de novo, sorteou de novo, sorteou. Tem alguns que chegam e falam assim, doutora, eu não aguento mais. Se alguém tirar meu nome, a senhora me exclui? Quantas vezes? Sim, é muito comum. Quantas vezes? Porque são sempre os mesmos para aquela região. Então, às vezes, eles já conhecem até a tática de defesa do advogado. Sim. Então, temos todas essas questões. Uns que conhecem nada, outros que conhecem de menos e outros que conhecem até demais. Não concordo com essa Profissionais. tese. Eu já ouvi isso, não concordo com essa tese. Falei, vem aqui e faz. Vem cá, bonitão. Vem aqui, põe a bequinha e faz melhor. Faça melhor. Esse é o desafio, faça melhor. Doutora Carmen, o nosso ministro Toffoli, né? Ele defendeu o fim do Tribunal do Júri, né? Eu queria saber, fico muito curioso. Ele defendeu tanto que não conseguiu. Pois é. Aí eu fico curioso, né? Assim, Má defesa. Eu quero a ver tese não foi boa. a resposta de uma pessoa que é tão engajada no júri, né? Que tanto contribuiu para esse instituto, né? Eu queria saber que recado você mandaria para o Toffoli acerca de tudo isso? Eu mandaria um recado para ele. Advogue um pouco, doutor. Lembre do tempo que o senhor foi advogado. Ou, se naquele tempo eu não precisava advogar como hoje, né? Pelo menos 5 aninhos para fazer o concurso. Por quê? Porque essa nomeação de quinto também é complicada. Sim. Pega um quinto constitucional de civilista e fala de júri para ele. É pior do que chamar o capeta na terra. Então, é assim, vamos entender que dentro das especialidades, dentro das nossas capacitações, o respeito à lei é fundamental. Essa questão é constitucional. Claro. Quem é nosso querido, né, ele está legislando. Então, ele não se tocou, com data máxima vênia, com todo respeito, que se ele quiser legislar, ele tem que mudar de poder. Aliás, o Supremo tem legislado mais do que o próprio poder legislativo em qualquer área, municipal, estadual e federal. Então, eu pergunto, aonde estão os juristas? Cadê? Cadê os escritores? Onde estão aqueles que se levantam em favor da advocacia e do próprio desejo popular? E da legislação, porque aqui no Brasil nós temos um país muito exótico, porque aqui se condena e se descondena e nós não vemos o processo. É verdade. Não estou citando nomes. Não. Nem é necessário. Mas aqui se condena, se descondena. Aí, se não descondenar, nem julgou ainda, o outro do outro país fala o que tem que ser feito dentro do nosso. Então, nós não temos respeito ao direito internacional público. Tinha um programa na Globo antigo que era muito gostoso, né? Qual? Zorra Total. Banana tropical. Virou. Então, assim, questões que eram inimagináveis. Inimagináveis. Essa questão de reciprocidade. Quando eu lecionava, doutor querido, quando eu lecionava direito internacional privado e público, eu dizia, gente, a soberania, para nós, se não me engano, está no artigo 4º da Constituição Federal, soberania! Cada estado tem sua lei. Nos Estados Unidos, as unidades federais têm essa liberdade. Sim. Agora vem, assim, o que nós temos de novo que é inimaginável para os anos que eu passei na advocacia até metade da minha carreira. Mas nem no pior dos pesadelos. Um presidente de outro país ousando. Querendo palpitar. Então, assim, além do plenário, além do júri, além do preparo das testemunhas e das alterações legislativas, que hoje estão bem diferentes das que eu peguei lá atrás, o que nós temos que ter? Cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque a legislação muda igual bula de remédio, né? Descobri que fez mal, descobriu que teve efeito colateral. Então, assim, o que eu sempre digo para todos, eu digo para cliente, para ex-aluno, para amigo, para colega, quando nós estamos trocando ideias, seja lá para quem for. Vai escrever ou vai pensar jurídico? Acorde e lê sobre o tema.
Porque de um dia para o outro, Sim. a coisa muda. Por exemplo, um exemplo simples, nada a ver com júri, mas um exemplo bacaninha. Então, lá o STF resolveu sair com um julgamento que diz assim: se um dos herdeiros morar no imóvel, mesmo que o imóvel seja objeto no inventário de penhora, é considerado bem de família, uma inovação do STF, que tem 2 dias. Quem não leu e tiver com um cliente com o quinhão penhorado, bailou. Quem leu, defende. Então, o grande mistério, né? Desculpa, eu falo demais. Mas... Quem não leu, o pau comeu. Miau. Miau, porque o que não está no papel não está no mundo e o juiz não vai. O juiz não vai fazer o trabalho do advogado. Muito bom. Doutora Carmen, nesses casos de repercussão, né, e tal... julgamento repetitivo. Como a mídia, né, e tal, a mídia fala muito e tal. Como a gente garante aí, né, a plenitude de defesa Não garante. e tal, porque hoje em dia, antes, há algum tempo, quando a gente não tinha essa mídia toda, né, você pedia o desaforamento e ia, sei lá, para outro estado, né? Hoje em dia, com a internet, né? Você pode estar lá na China. A mídia vai atrás de você. Não, eu vou na Lua, né, em Marte, né? Então, assim, não o que tem você lugar. pensa disso? Ou seja, Então, como resolver hoje, isso? Vou dizer, doutor, particularmente, muito do que ainda está, eu acho que carece de reforma a legislação relativa ao plenário, ao júri, não só ao plenário, ao júri. Começo, meio, fim, primeira e segunda fase. Por quê? Porque o direito tem que acompanhar a evolução social, claro, ou a involução social. E nós temos alguns momentos de involução social. Levando em conta que os índices, por exemplo, de feminicídio aumentaram brutalmente. A pena aumentou também. E daí? Para quem vai matar, tanto faz. Exatamente. Tanto Se faz. esse fosse a condição, não existiria, diminuiria. Nem pena de 100 mil anos, Sim. de 100 anos. Então, assim, infelizmente, né, nós temos necessidade, sim, de alterar certos critérios legais. Não só de resultado processual, Claro. nem só de pena, nem só de dosimetria, mas eu penso que muito da apuração dentro do que o processo perante o Poder Judiciário tem que ser feito não é. Até hoje, se pede diligência, juiz nega, se pede diligência, juiz nega, o réu está foragido, marca a data, faz o plenário, o réu é condenado e continua debaixo da saia da mamãe, não sei aonde, né? Sim. Por 366. Não, nós tivemos um caso agora, recente, nós mesmos aqui, nós pedimos em audiência, né? Em audiência criminal, nós pedimos o 402, não foi? Negaram. Não, aí o juiz, defiro tal, em audiência, não foi? Fizemos a petição, já com as pedidos das diligências e o juiz negou. Eu falei, você me libera para eu fazer e agora você me nega? Claro. Porque mas assim, assim, humor nesse segundo. Aí vem uma historinha que eu contava em sala de aula. Isso, quando fazemos esse requerimento oral, verbal, e o juiz defiro, faça na hora. Porque depois ele simplesmente vai dizer indefiro, por quê? Porque naquele momento ele não pensou. Então, a agilidade nossa tem que ser, defiro? Por favor, você pode tomar por termo? Mas tem que acontecer o não para depois acontecer o sim. Sim, claro. Aí agrava, sobe, desce, cerceamento de defesa, atrasa a vida do... Se o réu for preso. Sim. Se o réu for preso. Então, réu preso... aquele é poder ser na cadeia. Não é isso que a lei diz. Sim, verdade. A ideia que as pessoas têm, o julgamento que as pessoas fazem do réu, não leva em conta que a nossa Constituição é muito clara em dizer que o direito de defesa é amplo, geral, irrestrito e fundamental. Quem não gostar dessa ideia, eu só posso lamentar, mas a lei diz isso. Porque sabe o que acontece, doutor? Hoje, eu ouço, já cansei de ouvir de aluno e de, inclusive, advogados de outras áreas,
Como é que a senhora tem coragem de defender um cidadão desse? Não é coragem, é meu trabalho. Claro. É meu trabalho, é o nosso trabalho. Esse é o famoso preconceito. E nessa esteira do que a doutora está falando, eu acho que eles esquecem, né? O próprio juiz, né? Esquece da plenitude de defesa no tribunal do júri, que é uma coisa que, pô, né? Tem que... brota! A plenitude de defesa, eu sempre digo, gente, princípio da legalidade, tem que haver uma lei que vai ter uma previsão legal para isso, anterioridade da lei. Todos os princípios filhotes da anterioridade da lei, dentre eles os principais, ampla defesa e contraditório. Lá na fase inquisitorial não tem. O delegado escreve o que quer, escrivão escreve o que quer. Oh, maravilha! Sim. Por que eu não perco tempo em delegacia? Deixa para falar em júri. Por quê? Porque nada que você disser aqui vai ser levado em conta, querido. Sim, exatamente. Nem, olha... Carochinha não vem, Papai Noel não existe, o Coelho da Páscoa é uma fraude, tá? E o que você falar na delegacia não vai ser levado em conta, então não perde tempo. Adorei. Muito bom. É assim que funciona. Doutora, eu queria te perguntar o seguinte. Mas é triste isso. As cadeias, né, brasileiras, elas são superlotadas, né? Existe muita violência, né? Falta de estrutura. Total. Enfim, é um sistema que a gente sabe que os apresentadores falam, não sei o quê, a cadeia é linda. Eu vi o cara falando na... Cadeia linda? Falou que a cadeia é linda. Uns apresentadores aí de televisão, que não vou falar o nome, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, esses caras são loucos, né? Então, assim, doutora, diante dessa realidade que nós tão bem sabemos, né? Você não acha que seria mais digno, né? A pena de morte? Por exemplo, nós tivemos um caso agora de 99 anos, né? Que a pessoa foi condenada pelo tribunal do júri por conta daquele caso, evidentemente, Copetino, né? E assim, então eu fico pensando, doutora, vamos ser... Né, assim, práticos, ou seja, não seria então melhor, porque a pessoa vai ficar 99 anos, não vai ficar 99. Comendo às custas do Estado, cujo dinheiro vem do nosso... Ela não vai ser recuperada. Bolso. Né, não vai ser recuperada. O sistema é mau, né? Assim, então assim, esse exemplo de 99 anos, por exemplo, claro, não temos pena de morte no Brasil, mas eu tô aqui... Não temos. Eu tô aqui dizendo, só em caso de guerra. Eu tô dizendo assim Sim, em caso de guerra. Eu tô dizendo assim que no caso de... esses 99 anos, não seria mais digno pena de morte? Olha, doutor, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa simpatia pela pena de morte. Sim. Mas eu, no Brasil, não aplicaria. Só os pobres iriam. Eu não aplicaria pena de morte no Brasil, por N razões. Eu tenho N razões. PPP, que todo mundo sabe o que é, né? Além do PPP, nós temos questões de erro do Poder Judiciário. A famosa no revisão. Brasil... Tem um monte. Agora, com reconhecimento facial, vai virar uma fábrica de indenização. O cível agradece, eu agradeço também, porque além do júri, eu vou pegar nas criminais as indenizatórias contra as prisões por reconhecimento facial. Sim. Então, peraí, é tudo assim agora? Eu tenho um cara... Parece aquele ladrão que levou meu celular. Prende. Oi? Prende. E aí? Passa, a audiência fica lá, às vezes pede, às vezes não, uma fiança. Se a criatura não tiver o dinheiro da fiança, fica lá até... E aí? E aí? Então, como o Brasil tem um poder judiciário sem estrutura alguma para funcionar como se deve, isso eu digo para qualquer um. Digo para o Fux, para o Toffoli, para a Carmen, para qualquer um. E agora, com o filtro das súmulas e do efeito cascata, nós não temos mais juízes nem desembargadores com liberdade de julgar como eles deveriam. Acabaram essa com a nossa profissão. Hoje eu vejo desembargador que não pode julgar como ele gostaria, porque ele está preso a uma súmula vinculante, ele está preso a questões... Não, e o descontentamento aumentou demais com os juízes. Eu vejo e converso com alguns juízes que estão extremamente, assim, amarrados, engessados, e não vêm de hoje. Bom, mas eu saí do tema, mas é isso. Não, tranquilo, imagina. Não, mas a questão da revisão criminal também, direito à revisão criminal. Então, questão da revisão. Mandei uma revisão
até para um cliente militar. Foi justiça militar, resposta. Não há necessidade nenhuma, peço uma declaração. Emitiram uma declaração nos autos, mataram o meu pedido e está tudo certo, cumpriu, nada deve à justiça, um abraço, um pedaço de papel, doutora. Oi? E o que está escrito lá naquele... Não fui eu que escrevi, não, hein? Né? Nossa. Foi o legislativo e nós usamos. Quer dizer, não vai aqui nenhuma crítica, a minha vida foi muito facilitada, saiu com uma certidão linda, o cliente ficou feliz, só que não é o que está escrito. Pois é. Infelizmente, eu sou uma pessoa conservadora, eu sou brincalhona, eu tenho bom humor, mas em direito eu sou absolutamente conservadora. Está na lei? Não foi eu que escrevi, eu vou cumprir. Ah, doutor, não é Mas bem o assim. entendimento... Não é bem assim, não é bem assim. Por quê? Complicado. Por que não é bem assim? Nós vamos buscar jurisprudência, nós vamos confrontar, nós vamos lutar, ou não. Agora, se tiver uma súmula vinculante ou um recurso repetitivo, vou lutar para quê? Se eu sei que lá na frente o próprio tribunal vai dizer, eu não vou mexer com isso, já está simulado. Então, hoje, a nossa profissão está engessada. Sim. Os próprios julgadores estão engessados, e isso eu digo de segunda instância para baixo, e os superiores tribunais estão legislando. A própria lei está engessada, porque a lei é taxativa em determinados pontos e não é obedecida. Naquilo que a lei é taxativa não se discute, não é naquilo que já for repetitivo não se discute, no que tiver simulado não se discute, e o papel do advogado tem sido o quê? Acachapado, porque nós temos que observar antes de fazer uma defesa, se não tem súmula ao contrário. Quando nós dávamos aula, nós ensinávamos direito. Agora nós temos que ensinar, antes de procurar a defesa do seu cliente, ver se não tem uma súmula lá fechando você, fechando tua porta, fechando a tua tese defensiva. Contrária à própria legislação. Contrária à legislação, porque eu tenho que saber o que o Supremo pensa sobre aquele tema. Ó soberano. Ó, salve! Salve César. Salve Egito, salve Egito. E assim funciona. É verdade. Então, hoje eu ensino diferente, professor. Hoje eu aprendi a ensinar do fim para o começo. Antes de saber o que você vai fazer na defesa, vê se não tem uma súmula te atrapalhando, um recurso repetitivo te atrapalhando, uma súmula do STJ te atrapalhando. E aí, o que sobrar, nós vamos fazer a defesa. Perfeito. Doutora Carmen, eu queria te perguntar o seguinte, somos todos humanos, né? Perfeitamente. Quem está mais propenso a ser condenado, o réu feio ou o réu bonito? Aí vai dar prova. Eu digo que ele pode ser maravilhoso. Ele pode ser um déspota. Se você gostou dessa pergunta, dê o seu joinha, se inscreva no canal, venha com a gente. Comentários. Boa pergunta. O réu bonito, para se dar muito bem, não basta ser bonito. Tá. Ele tem que ter um... Eu tive um amigo, juiz, que até já se foi, ele faleceu muito novo, num acidente. Ele dizia assim, cada réu tem um advogado que merece. E é verdade. O réu bonito não vai procurar... Tem N questões aí. Sim. Isso parece uma pergunta boba, mas não é. Porque assim, no júri, quando a gente chega... Né, a postura. A postura do advogado. Você não vai atender o celular, ficar... Porque postura. Você vai estar impressionando os jurados. Quando eu chego lá no júri, eu já tenho a minha posição. Quando o telefone toca, eu vou atender lá fora e tal, para o jurado não me ver. Porque ele já quer que eu tenha uma postura... Doutor, eu vou confessar para os senhores, para o planeta Terra. Uma vez eu estava fazendo uma assistência de acusação de uma tentativa de feminicídio. E a vítima, temblando, né, morrendo de medo e tal. De vez em quando até aperto a tecla sabe sair em espanhol, perdão. Aí tudo bem. E ela olhando para mim, né, com aquela cara, pelo amor de Deus, condena esse cara, né, porque eu estava com assistência de acusação e tal. E o que eu percebi, doutor? Uma história incrível. Legal. Quando eu entrei, eu não tinha posto a beca ainda, porque eu gosto de pôr a beca na frente do juiz.
esse hábito. Eu me troco na frente dele. Eu sou assim, advogada, agora eu sou advogada de júri e estou de beca. Vamos, promotor. Vamos. Mas eu quero ver trabalhar, porque eu vou trabalhar. E eu já aviso lá atrás. Eu vou fazer minha parte, doutor. Porque o pessoal, a senhora vai fazer? Ah, tá. Vou, mas vai ter réplica, vai ter tudo. Tudo. Sabe por quê? Porque enquanto o senhor insistir em acusar o meu cliente, eu vou insistir em defender o meu cliente. É para isso que eu estou aqui. Perfeito. Tem alguns que perguntam assim, mas não dá para não fazer réplica porque ele vai ser condenado mesmo? Não. Vai ser condenado, não sei, depois eu vou para o recurso, o doutor tem bola de cristal? Ah, mas a defesa aqui é quase impossível. Tu o dizes. A resposta que Jesus, eu aprendi com ele. Tu o dizes. Eu só sei do resultado depois que o juiz apita. O juiz não apitou ainda, então vamos trabalhar? Tá certo. É assim. Aí o pessoal diz assim, mas a senhora desafia o promotor. Não, ele desafia a lei, praticando, às vezes, a tentativa de levar o jurado em erro. Sim. Como eu cansei, eu tinha 2, 3, às vezes eu sempre vou com 2 teses, a tese e a subtese, claro, eu sempre vou com 2. Uma é obrigatória, né? Ou mais do que 2. E tiver qualificadora, derruba até, né? Vamos embora, essa é a nossa missão. Para isso, estamos lá. Sim, senhor. E, às vezes, o que você percebe, né? Que o promotor, tanto na assistência de acusação, como quando ele está atacando mesmo, como titular da ação penal, ele fica possuído quando pega um advogado que conhece a lei. Sim. Conhece a jurisprudência atualizada e sabe que pode mudar de tese, porque ele está preso na denúncia, mas o advogado faz a tese que quiser. Uma vez o promotor falou, doutor, está mudando a tese. Eu falei, eu posso? O senhor não leu o mestre... Aí eu abri o livro, tá aqui. Mostrei para os jurados, fiz ele... Então, não mexe com quem está quieto. Eu mudo a tese a hora que eu quiser, eu estou na defesa. Claro. Desculpa. Tá ótimo. Eu queria te perguntar o seguinte, doutora. Daqui a quanto tempo o nosso júri será virtual? Muito breve. Legal, hein? Isso é muito... Fala um pouco, o que você acha disso? Muito breve. Porque é muito cômodo para o doutor julgador e para o doutor promotor, né? Parece aquela história do... Eu não vou citar nomes também, mas de cueca fazendo assim, né? Para lá e para cá. Aí a câmera pega a cueca e tal. Uma delícia fazer júri assim, né? Você põe o terno daqui para cima, embaixo você tá de cuecão ou de pijama, fazendo júri, resolvendo a vida de uma pessoa que foi a óbito, da outra que matou, sem sequer ter a dignidade de pôr uma roupa e estar em plenário para assistir a reação dos jurados. É inviável, é impossível fazer um júri sem analisar a cada palavra, tanto a reação do jurado, quando o MP fala, quanto a defesa fala. E a expressão? E a expressão você já vai sabendo. A expressão corporal, exato. Se não está, quem eu vou trabalhar, em quem eu vou chegar. Eu já fiz uma coisa muito interessante como assistente de acusação, porque a faca está lá, o revólver está lá, está tudo à disposição. Eu peguei a faca. Com essa faca. Aí o jurado, aí não dorme mais. Aí você vai e trabalha, mas assim, depende do plenário, depende do caso, depende da situação. Agora, é uma saída muito cômoda fazer um plenário digital? Eu, particularmente, acho absolutamente inviável. Eu já sou contrário até na própria criminal comum. Eu acho é ruim demais. Inviável. Sim. Até no GCRIM. Sim. Eu já fiz pelo GCRIM, é horrível. Por quê? Porque frio, é muito... Aí o juiz responda o que eu perguntei. Excelência, se é o pessoal... Tem um detalhe que pode ser lembrado. Lá, eles fecham seu microfone. Sim. E tem acontecido muito daí, isso. Daí, fecha o microfone de quem? Do defensor. Pra que eu tô lá? Fecha meu microfone. Não. Eu posso até fechar se eu for fazer algum comentário, escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa pro cliente,
Mas o juiz fechar o microfone se tiver um requerimento a fazer... E fecha. Multa. Negaram... Concorda? E multa. Então, nós já vimos acontecer. Acontece. Então, Nós já assim, vimos acontecer. vamos manter a tradição naquilo que o direito é tradicional. Porque alguém no júri que vai julgar o próximo é alguém da sociedade. Então, em tese, ele é alguém do nicho social da onde saiu o réu. E isso tem que ser feito olho no olho, na minha ótica. Mas eu acho que brevemente, em todos os cinemas, nós vamos assistir plenários e vão ser terrivelmente injustos. Minha total discordância. Minha total discordância. E sua? Também. Total discordância. Mas eu não digo aos senhores que isso seja inviável. Por quê? Porque não somos nós, os advogados, que opinamos sobre isso. Aliás, a OAB devia também falar sobre isso. Nesse sentido, 100% A OAB. OAB é a primeira que deveria se mobilizar para dizer essa ideia é inviável. Porque como nós estamos aqui olho no olho, o réu tem que fazer olho no olho com o jurado, com o juiz, com o promotor. Acho que a OAB deveria fazer esse papel que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos o quê? Contribuindo. Fazendo uma intervenção num tema. Mas é o seu papel. Então, O originário é esse. Então, mas a gente Não está aqui divulgando, É só sair do papel e ir né? para ação. Exatamente. Não, Simplesmente isso. Nós todos, cada um, vamos ter o nosso conceito sobre o tema, cada um vai pensar sobre o assunto do seu modo, mas a nossa profissão exige de nós justamente essa presença. Eu tenho falta, doutora, aliás, isso me faz falta. Eu acho que a OAB tem tanta gente pensante acerca desses temas que a gente está trazendo aqui. Bastante. Mas eu não entendo por que os auditórios da OAB, ultimamente eu sei que eles ficam lá fechados. Obsoletos. Né? Por que não chama a doutora Carmen? Por que nós- não chama a gente para ir falar desses Nós temas lá? poderíamos, vamos lá, enquanto advogados, nós sabemos que tem lá os setores, as seções, o jovem advogado, o estudante, a mulher advogada, a mulher negra, hoje se diz preta, o advogado recém-formado, tem vários departamentos. Sim. O pessoal que vai ver as faculdades, que o doutor fazia isso com né? Eu fiz isso há bastante tempo. Muito tempo. Tudo isso tem que existir. O que não acontece? Então, vamos lá. Alguém que representa o jovem advogado. Quem é? Pergunta para um jovem advogado se ele sabe quem é. Não sabe. Ou se ele foi atendido. Ele sai da OAB, não sabe nem onde fica. Ele sai da faculdade, não sabe nem onde fica a OAB. Não, e agora está divididinha. Tá um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço lá. O único lugar que todo mundo conhece é o Anchieta, porque o pessoal vai lá reclamar e você vai se defender. Deixou cair a OAB no chão, vira processo. Perdeu a OAB aqui na porta, não está respeitando. Então, não é assim. Eu sou a favor da ordem, da lei, sou conservadora, sim, porém, dentro dos limites das 4 linhas. E nesse limite cabe a discussão daquilo que nos fere as prerrogativas. Perfeito. E eu não tenho visto a atuação ferrenha da OAB nesse sentido em prol do profissional. E isso, doutora, torna a advocacia... Não estou falando mal de ninguém, estou falando Isso não prejudica apenas o advogado individualmente, né? Isso prejudica, né? Ou seja, a fragilidade das prerrogativas prejudica a classe e automaticamente prejudica o cidadão, porque ele contrata um advogado que não vai enfrentar o agente do Estado, o juiz, o delegado e tal, se nós não tivermos uma OAB forte que nos dê sustentação. A sustentação. Então, quer dizer, esse tema da prerrogativa é um tema vital. Inclusive, doutor, a questão da prerrogativa vai tão longe com relação, inclusive, aos nossos defendidos, aos nossos clientes. Sim. Porque eu já ouvi de réus o seguinte: doutora, eu não vou pagar honorários para a senhora por uma simples razão. Eu tenho 90% de chance de ser condenado
existe a Defensoria Pública e eu não vou investir na minha defesa porque eu sei que o resultado já está escrito. Sim. Aliás, eu já tive juiz que, quando viu que foi eu que entrei para fazer a defesa, rasgou porque já estava pronta a sentença. Já estava pronta a sentença. Não vou dizer em que tribunal do júri foi, porque eu não vou ser antiética. Quando ele viu que era eu entrando, ele rasgou e teve que escrever outra. Então, para os senhores verem, isso foi antes da inteligência artificial, imagina agora. Doutora Agora Carmen, fica fácil. Qualquer um sentencia agora. Até meu cachorro, se vacilar com a patinha, ele vai sair uma bela de uma frase, vai sair ali, patinha de cachorro. Ele vai falar latim. Vai falar latim. Vai falar latim e sai certinho. E, doutora, também, outro dia a gente vê cada coisa na mídia, né, e tal. Como que a senhora reage quando a senhora ouve? Isto é muito comum, né? Dizerem que advogado do júri é bandido, não sei o quê, que defende Todo bandido dia. e tal. Todo dia. E não é não? Não. É não. É não. É não? É não. Então, assim, é claro que eles confundem, né, o serviço do advogado com o cliente, né? Com a ação que o cliente praticou, que é muito pior. Então. Porque o cliente é um ser humano. Ele, em algum momento, errou. Senão ele não seria nosso cliente. Sim. Claro. Então, aí voltando à OAB, eu acho que a OAB, quando ouvisse isso, né, deveria intervir de uma forma contundente, né, e tal. Mas, como a doutora mesmo falou, tá muito comum esse tipo de coisa. Eu liguei a televisão outro dia, eu falei, gente, o que é isso? Aí É um massacre contra o advogado. É incrível isso. As pessoas, infelizmente, não vamos generalizar a mídia toda, mas boa parte da mídia que trabalha com os fatos penais de todo dia, os delitos, os crimes, eles projetam, principalmente quando nós estamos em atendimento no distrito, apresentando réu. Mas o senhor, qual que é a sua tese? Perguntando, fazendo posicionamento, respondendo com a pergunta. Vamos entender que se uma pergunta é uma pergunta, ela não é para ser respondida por quem pergunta. Claro. E a mídia faz isso, ela afirma. Atrás da pergunta já tem uma resposta. Já. E quem está assistindo em casa já está com a resposta onde? Prontinha. Aí chega, marido, você não sabe o que aconteceu hoje, mataram alguém não sei aonde, outra vez um homem matando a mulher, blá, 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 blá. Estão falando que foi o namorado. Eu acredito. Foi ele mesmo. Já está condenado. O plenário... Olha, o processo pode durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, pode subir, 10 descer. anos, Já está condenado. Sim. Então, assim, aliás, sobre pena de morte, eu não terminei o meu pensamento. Se o senhor me permitir, eu vou fechar esse raciocínio. Eu gostaria muito... Aliás, eu escrevo processos legislativos, né? No tempo que eu concorria a vereadora, eu escrevi vários processos para o município. Inclusive, a lei antidabagismo, mas depois foi para outra... Porque eu parei com isso de política, que realmente eu não tenho paciência para isso. Não tenho vocação para isso, não. Agora, sim. Mas a gente só acredita que não tem depois que a gente faz. Sim, claro. Nós vamos conhecer nossas aptidões depois, claro. né? Mas, assim... O que eu mudaria na lei? O que eu mudaria se preciso da Constituição para baixo? Que é o que precisa, né? Uma emenda constitucional e vamos lá. Quantos aninhos você tem de pena para cumprir? 40. Você vai ficar aos 40. E se morrer antes? Enterra. Quantos aninhos você tem para cumprir? Você estuprou 2 menores vulneráveis? 60? 60 anos para cumprir? Boa sorte, 60 anos. Eu só não usaria a pena de morte, por quê? Porque eu não confio que não fossem tantos os erros do Poder Judiciário, e, aliás, isso já foi dito lá atrás por grandes autores, Sim. né? É melhor que fiquem soltos todos os que deveriam estar presos do que um inocente. Sim. Então, eu levo esse brocardo e esse pensamento muito a sério. Por isso que a pena de morte eu acho extremamente radical para o nosso país. Agora, porque nós não temos estrutura policial civil, não temos.
A Polícia Civil está cada vez menos aparelhada e mais necessitada de apoio, porque a polícia é técnica que vai levar a condução dos processos. A militar, com ou sem a câmera, acontecem coisas. Também não dá para abordar alguém que esteja com uma arma na mão, com um buquê de flores e uma caixa de bombom. Vamos convir? Vamos convir. Para não disparar. Fala, olha, levanta a mãozinha, põe a mão no joelho e dá uma baixadinha. Não é prisão. É prisão. Então tá, o senhor está sendo preso porque aconteceu isso, ou o senhor foi preso em flagrante porque esfaqueou por 55 vezes a sua mulher, não é assim? E quando chega na delegacia não tem nota de culpa? É isso que é para fazer, não é para matar com 3 tiros, 5 tiros no meio da favela, da comunidade, não é perseguir, é prender. E estamos na reta final, tudo, né, Luciana? Exatamente. Misturei tudo, mas enfim, não, falei imagina, o que eu queria. Tá ótimo. Agora, assim, para concluir, estamos na reta final? Estamos na reta final. Faltam querida. Quantos minutos? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem cá, Pedro, Estarei tem alguém aí. fazendo aniversário hoje? Eu acho que sim. A nossa querida amiga professora falou que sim, que estaria fazendo 65 anos, Luciana. Vamos quebrar protocolo? 39! Pra você, ai, que nessa lindo. data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Você está ouvindo quem está nos assistindo? Estão todos radiantes, cantando parabéns também. Muito grata. Você merece. Eu Faça sou- discurso. Curso. Discurso. Não, Curso. não. Discurso. Não, Discurso. curso Discurso. não. Discurso. Discurso. Olha, para terminar, além de eu agradecer essa homenagem maravilhosa, gente, eu tenho que dizer para vocês do grande prazer que eu estou tendo hoje, do privilégio de estar aqui no dia Todo do meu nosso. aniversário, para poder falar de algo que realmente nos é muito caro, que é a nossa profissão, o nosso direito de trabalhar e a nossa forma de trabalhar. Então, mais do que a homenagem do meu aniversário, é o prazer de estar com pessoas como os senhores, que orgulham a advocacia paulista e paulistana, com o seu posicionamento e com a coragem de fazer o que os senhores estão fazendo. Também com uma professora dessa não iríamos fazer. Trazer para o debate aquilo que tem que ser debatido. É isso aí. Mas Temos que olhar para frente. Eu quero complementar, doutora Carmen, que nós Muito ficamos muito felizes com a sua vinda aqui. Mais uma honra, vez, né, Luciana? mais Uma uma honra. vez, assim como eu disse a princípio, né? Eu acho que a nossa classe precisaria, né, ter pessoas como você, né, nos representando, uma pessoa como a gente pôde ver aqui, politizada, inteligente, a par das nossas necessidades e da realidade da Militante. advocacia, Militante. militante, né, e que contribui para o Isso. crescimento, né, da advocacia paulista. Então, assim, eu quero deixar, né, aqui consignado o quanto a gente admira você, né, Obrigada. pela pessoa profissional que você é e pelo ser humano que a gente percebe. Você é uma pessoa humana, uma pessoa Em primeiro lugar, delicada. pelo ser humano. Sim, E em Eu segundo lugar, agradeço. pela profissional. Eu, mais ainda, tenho a sim, agradecer. aluno dela. Me formou do jeito que eu sou, meio doidinho. Assim que é bom. Mas assim, a gente só tem gratidão. E eu Gratidão pude de ir também, coração. dando aula ao lado da professora, verificar o quanto ela é ética, o quanto ela é humana, né? O quanto a gente se encontrava no corredor e falávamos de coisas humanas e tal. Quando muitos fazem cálculos, não sei o quê, a gente debatia sobre a nossa existência, sobre a necessidade social de cada um. E, puxa, então é um prazer. Muito obrigado Eu que pela agradeço. sua vinda aqui. Nós tínhamos sempre uma conversa, só para terminar, que eu sempre dizia, gente, porque o pessoal no começo do curso fica meio chateado, mas eu tenho que estudar filosofia, eu tenho que estudar sociologia. Eu falo, então vamos entender. Sim. A filosofia é mãe da sociologia, que é mãe do direito. Se você não estudar essas duas, você não vai entender essa. Então nós terminamos o dia de hoje homenageando filósofos, grandes escritores,
grandes sociólogos, grandes juristas, e eu só tenho palavras de gratidão para os senhores. E uma salva de palmas para todos. E é como eu disse, Luciana, para fechar com chave de ouro, só agradecendo a esse público que está nos assistindo, todos os nossos episódios, né? E hoje, mais do que nunca, nesse aniversário fantástico dessa pessoa... Eu ganhei uma caneca com meu nome! Dessa pessoa querida, uma profissional aguerrida, uma professora ímpar. Tudo de bom, é o que a gente sempre deseja. Posso agradecer. Sempre. E para você que nos assiste, não deixe, continue nos acionando, acione o sininho, deixe o seu like, deixe os seus comentários e deixe o seu joinha também, porque isso aqui é para você. Grande abraço! Valeu!